Sejam muito bem-vindas ao podcast Cuidado de Mãe. Temos mais um episódio super especial. O tema de hoje são os mitos e verdades sobre os cuidados com os recém-nascidos. E as nossas convidadas são super especialistas nisso. A Natália Correia, a Suzana Fonseca, que são pediatras e neonatologistas, e também a Márcia Menonci, que é dermatologista pediátrica, para conversar sobre todas as dúvidas que todas nós, mães, temos. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada. É um prazer ter vocês aqui hoje. E aí, eu fiz assim, eu separei em etapas, para ficar bem didático aqui, para as mães irem acompanhando e entendendo bem. E vou começar a falar um pouquinho sobre o sono do bebê, né? Que tem muita dúvida e tira o sono das mães, literalmente. E aí a gente vai fazendo aquele esquema lá, mitos e verdades, né? Uhum. E a primeira é: o bebê precisa ser acordado a cada 3 horas para ser amamentado, o recém-nascido. É um mito ou verdade? Vamos lá. Então, depende, né? A gente tem que avaliar cada situação. Então, nos primeiros 10, 15 dias, ali no primeiro mês, onde está ainda estabelecendo o aleitamento materno, ganho de peso, né? Então, nesses momentos, a gente recomenda que seja acordado a cada 3 horas para amamentar. Mas depois que a amamentação está bem estabelecida, bem segura, o bebê já está ganhando peso, não tem nenhuma comorbidade que contraindique, daí a gente pode ir espaçando conforme a situação de cada evolução, família. Né? E é verdade que se não fizer isso, o bebê pode entrar em hipoglicemia e a gente achar que ele está dormindo. Isso é verdade? Por isso e tá desmaiadinho, na verdade? Por isso que a gente tem que avaliar, né? A hipoglicemia, o maior risco dela nos primeiros 48 horas de vida. Então, nesse momento, né, que ainda lá na maternidade, a gente recomenda acordar a cada 3 horas, né? Quando o bebê não acorda, ele precisa ser avaliado por alguém da equipe. Depois disso, que o aleitamento já está estabelecido, o risco é um pouquinho maior, principalmente se não tiver nenhum risco pré-hipoglicemia, que são bebês prematuros, baixo peso, de mãe diabética, né? Ou até os bebês acima do peso também. Mais um mito ou verdade. O recém-nascido precisa dormir antes das 20 horas né? Das 20 horas, das 8 horas da noite? Acho que a questão do horário, assim, é fisiologicamente mais saudável dormir antes das 20 horas. Isso por conta, assim, do ciclo circadiano do bebê. Então, a gente sabe quando a luz do sol vai baixando, a gente começa a produção de melatonina. Isso tanto no recém-nascido quanto nos primeiros meses aí de vida. Começa a produção de melatonina. Então, é a fase ideal pra gente colocar o bebê pra dormir, pra já começar a regular esse ciclo circadiano. Mas, assim, tem bebês que não dormem esse horário, que a rotina da família importa também. Então, não adianta você tentar fazer o bebê dormir a todo custo antes das 8 horas da noite, sendo que o pai chega às vezes às 7, você precisa de ajuda para dar banho, para fazer as rotinas com a criança. Mas pensando em fisiologia do sono, questão de hormônios de crescimento, a gente sabe que o hormônio do crescimento ele é liberado durante o sono noturno, então a gente vai ter alguns picos ali no decorrer da noite. Então, quanto antes o bebê dormir, melhor nesse sentido. Deixa eu perguntar uma coisa, assim. É porque, gente, desculpa, mas me veio na hora. Ritmo circadiano, não sei se todo mundo sabe, mas parece o ritmo do circo, né? O que é isso, ritmo circadiano? O ritmo circadiano é o que faz a gente saber o que é dia e o que é noite. Então, por exemplo, de dia a gente tem o cortisol circulando, que é o hormônio que nos mantém alerta, que nos mantém ativo. E de noite a gente tem a melatonina, que é o que dá aquela pressão de sono na gente. Então, os bebezinhos, quando eles nascem, eles não sabem o que é dia e o que é noite. Então, às vezes falam assim, meu bebê trocou o dia pela noite. Fisiologicamente. É um negócio cíclico mesmo. De dia é uns hormônios. É o circo recém-nascido. É uma palhaçada mesmo à noite. No caso lá é circo até hoje, lá em casa. Ainda não regulou. Não. Mas você sabe que é o que eu falo para as mães, né? O recém-nascido, ele não vai ter essa noção de dia e noite. E até os 3 meses ainda tá tudo bem, né? Tem a esterogestação, tudo bem bagunçado, é uma fase de sobrevivência. Mas se elas não irem colocando aos pouquinhos essa rotina, não vai com 3 meses tudo mudar. Não é mágico, né? Não é mágico. Todo mundo fica esperando aqueles 3 meses. Virou 3 meses, Você nossa, pode dar tudo. muito colo por 3 meses, porque a esterogestação, eu falo, olha, não é bem assim, porque com 3 ele não vai querer ficar no berço se você não ir acostumando ele com outros ambientes, né? A gente indica o ritual noturno
Desde os primeiros dias de vida. Então, assim, não é você ter um horário todo dia, 7 horas da noite, você coloca seu bebê, o banho 7 horas, Não fazer se preocupe 7 e meia. com isso, né? É você ter uma sequência de eventos. Você não precisa ter um horário fixo, você tem uma sequência de eventos. Então, você sabe que toda vez quando o sol começa a baixar, você já vai diminuir a luz da casa, você já vai diminuir o volume das vozes, você já vai dar um banhinho, já vai colocar o pijama, coloca aquela luz vermelha, aquela luz amarelinha. Então, você vai criando uma sequência de eventos desde os primeiros dias de vida. No começo você vai ver, meu Deus, mas isso não tá resolvendo nada, continua acordando de 3 em 3 horas. O bebê não vai dormir a noite inteira nos primeiros meses de vida, né? Isso é muito, muito utopia a gente Não acreditar. é o normal do Não é o Até normal. porque a questão hormonal ela vai começar a acontecer entre 3 e 4 meses, né? Então, a E melatonina e o melatonina, cortisol né? ainda não estão sendo produzidos regularmente antes disso, né? Isso É mais que eu- questão de hábito do que fisiologia. Acho Eu que- ia perguntar sobre se é verdade que a melatonina no recém-nascido é só passado pelo leite materno. Eles não produzem ainda. Eles não produzem. A produção começa mais ou menos em torno de uns 3, 4 meses de idade. E o leite materno é muito benéfico nesse caso, porque tem a melatonina que passa através do leite materno, da mãe que passa através do leite materno. Isso já auxilia o bebê a começar a regular o ciclo dele. A fórmula não tem. Fórmula nada, não tem. né? Fórmula não tem nada disso. Interessante, né? Podia colocar umas gotinhas na fórmula, né? Tem mãe que quer, tem mãe que quer. Gente, ó, vou fechar a boca. Ainda bem que eu não sou Mas pediatra, agora né? é com você que eu vou perguntar. Não, deixa eu continuar abafando. É que meus filhos não dormem até hoje. Um dos problemas de sono que falam que é os cuidados com o quarto, a limpeza, a forma como é lavado o lençol, roupinha, porque, né, o pessoal quer colocar lá o sabãozinho amaciante. É verdade, Márcia? Você acha que atrapalha mesmo o sono? Do recém-nascido, o cheiro, o excesso ali de produto, ou você não vê relação com o sono? Com o sono, eu não vejo relação nada de nada. Ou dorme ou não dorme? Não, eu não sei, eu não tenho, assim, experiência para falar, até porque lá em casa nada funcionou. Eu deixo para as meninas falarem. A única coisa que se encaixa, assim, no meu âmbito, que eu vejo muito, é a tal da lavanda, que eu não sei o que acontece, que todo mundo quer usar lavanda, e tudo que é roxinho da lavanda. E assim, na minha experiência, a única coisa que realmente a lavanda funciona é para causar dermatite de contato. Agora, se ajuda em outras coisas, eu não sei. Isso é uma coisa importante de falar, porque tá na moda os óleos essenciais. E nem tudo pode ser usado no recém-nascido. Na verdade, assim, eu não gosto de óleo essencial diretamente na pele em nenhuma idade. Mas, em teoria, após 3 meses até daria para usar. Em teoria, na prática, eu não prescrevo nunca óleo essencial. Eu prefiro óleos vegetais, óleo de girassol, por exemplo, óleo de coco, para fazer essa massagem, ou mesmo um hidratante comum para fazer essa massagem, o Chantala ou qualquer coisa. Justamente porque o óleo essencial, qualquer óleo essencial, a composição dele é muito heterogênea, então tem muitos compostos químicos ali dentro e ele pode, sim, a longo prazo sensibilizar esse bebê para ele ser depois um alérgico a perfume, de uma forma em geral. Né? Então pode ser que ele nem... Até pode ser que ele não tenha alergia ali naquele momento que ele está usando, mas ele tem um risco maior de ter alergia mais para frente. E essa é uma pergunta que eu ia fazer quando a gente entrasse lá na pele, né? Sobre a permeabilidade. Mas a lavanda e o sono é assim, ó, é casadinho, né? Todo mundo usa a lavanda. Todos os shampoos, sabonete, condicionador, tudo é hora do sono. Hora do sono, tudo roxinho com lavanda. E aí é onde aparecem as alergias. Tem um... Então, Mas eu usei, tá, gente? Meus filhos já usei todos. Adiantou? Usei óleo essencial, eu já fiz de tudo. Tem um meme que uma mãe faz, né? Que ela pega esses produtinhos hora do sono e fala pra marca, não deu certo no meu filho. Você precisa rever isso aqui, essa hora do sono, prometia que ia dormir a noite toda, não sei o que aconteceu. É super engraçado isso. E... entrando já um pouquinho mais também nessa questão da pele, uma coisa que ajuda bastante é o banho, né? Mas o banho de chuveiro é permitido no recém-nascido? Tem algum cuidado com a pele, algo que você fala que... Do ponto de vista dermatológico,
a gente até não veria problema, mas do ponto de vista do bebê, de uma forma geral, a gente vê que o banho de imersão é melhor para não perder calor, né? Para não perder... Então, assim, é mais protetor e mais acolhedor para o bebê o banho de imersão no recém-nascido. Agora, a partir de que momento pode chover, isso eu não sei, vamos perguntar para as universidades. Na verdade, pode em qualquer momento, já pode sair. O que eu peço só tomar esse cuidado, né? Tem que tomar cuidado com segurança, então existem as formas corretas de segurar o bebê, né? E eu até sugiro, às vezes, ter um coelhinho, um paninho ali que apoie no braço para ter menos risco de escorregar. Mas vai mais da segurança e da escolha da família. E tem que conhecer o bebê também. Tem bebê que gosta mais do banho de imersão na banheira. Tem bebê que se adapta melhor no chuveiro, né? E lembrar que no chuveiro tem que tomar cuidado com a temperatura da água também, né? Não ser muito quente. E desde o primeiro banho pode ser de chuveiro? Pode. Não legal, tem nenhuma contraindicação. É mais questão de segurança, habilidade de quem vai fazer o banho. Parece que vai escorregar, né? Pode fazer tipo um lacre de segurança, né? Então você apoia o bebê aqui no teu braço, cabecinha aqui. Então com a sua mão você vai fazer um lacre de segurança na perninha. Você fecha assim mesmo a perninha do bebê. Isso é uma forma segura. A gente faz na banheira um lacre de segurança no braço e na banho de chuveiro um lacre de segurança na perninha. O ideal é não ficar mexendo o bebê no banho. Então, e usando o produto e enxaguando, não deixar o produto que o produto ajuda a escorregar, né? Do ponto de vista da dermato, a única questão que a gente fala é sempre enxaguar, né? Então, assim, enxaguando pra gente tá tudo certo, Mas né? o banho de chuveiro é muito prático, assim, né? Principalmente quando a mãe às vezes tá sozinha, pega, já liga o chuveiro, já consegue. Vai ali, já consegue. Banheiro você tem que esperar encher e ver a temperatura. E às vezes você tá dando banho, o bebê faz cocô na banheira, tem que trocar toda a água. E sabe o que eu percebo? É uma forma de incluir o pai de uma forma... mais intensa nos cuidados com o bebê, o contato, o momento. Nossa, os pais amam isso. E pra mãe dar o banho de chuveiro é mais difícil, né? Porque tá amamentando, tem leite e tudo mais. Então eu vejo que é um momento assim que ele consegue ajudar mais, não é tão... não tá ali tão... No plástico duro também, né? A criança consegue ficar no colo. Então, até para envolver essa família, né? Não só a mãe e bebê, mas envolver essa família toda no processo, o banho de chuveiro é bem interessante. Bem legal. Um outro, né? Mudando um pouco do assunto do chuveiro, é mito ou verdade? Quanto menos o bebê dormir de dia, melhor ele vai dormir? Porque eu vejo muito isso. Tem famílias que seguram o bebê durante o dia, né? Para dormir melhor à noite. O que vocês falam sobre isso? Então, assim, principalmente nesses primeiros meses, a gente não sabe até quando que o sono durante o dia interfere no sono da noite. Não tem uma idade específica. Mas, principalmente nesses primeiros meses, você segurar o bebê acordado durante o dia para dormir melhor à noite é tiro no pé. Né? Então, você sabe... Imagina assim, o bebê acordou, começa a subir o hormônio do estresse. Aí ele tira a soneca, cai o hormônio do estresse. Aí ele acordou de novo, começa a subir mais o hormônio do estresse. Esse hormônio do estresse, ao longo do dia, vai estar sempre subindo. Vai chegar ali no final da tarde, que é o que a gente chama de horário da bruxa, vai estar inundado de cortisol, de hormônio do estresse. Então, as sonecas durante o dia são importantes pra gente não deixar chegar nesse fim de dia, o hormônio tá estourado lá em cima. Então, às vezes, você segura o bebê acordado durante o dia, o bebê vai acumulando mais hormônio do estresse, e eu brinco assim, né? O cansaço do bebê é o boleto que ele tem pra pagar. Ele não consegue relaxar. Então, o bebê que tá cansado, não é assim, deixa cansado, vai deitar e vai dormir. Ele tá estressado, ele tá agitado. Então, ele não, vai demorar pra pegar no sono. Você vai ter cada vez mais dificuldade de fazer ele e o sono vai ser agitado. Vai ficar com aquele hormônio circulando ali até... Então, é tiro no pé. É mito. O bebê que dorme bem durante o dia, dorme bem durante a noite. Tem um nome pra isso, né? Que é efeito vulcânico. Então, se o bebê ficar muito estressado durante o dia, a tendência à noite é não dormir bem. E aquilo de deixar de dia janela aberta, no meio do barulho, à noite no escuro, pro recém-nascido, isso funciona? Controverso. Polêmico. Polêmico. Tem várias teorias, né? Tem vários consultores de sono fazem orientações diferentes. Mas acho que a linha que a gente acaba usando no consultório é de ter durante o dia também, né? O escuro e o silêncio também no momento do bebê dormir. No primeiro mês, assim, você até pode deixar para começar a regular o ciclo circadiano. Mas, em geral, depois do primeiro mês, a maioria dos consultores de sono falam que o bebê precisa ter uma soneca reparadora. E para ter uma soneca reparadora, o escuro e o silêncio é melhor.
É o bebê que às vezes consegue... Mas assim, às vezes tem bebê que é o avesso, né? Que no barulho dorme super bem, na hora que entra no silêncio desperta. Então isso também tem que ver de acordo com cada família. Eu nunca consegui fazer isso, de deixar de dormir de dia no barulho, na luz. Eu falo, ai que judiação, fecha tudo. Fecha a porta, deixa ele quietinho, né? Gente, eu com meu primeiro filho, eu fiz de tudo. Tentou tudo. Não, eu era a mãe, assim, eu tentava seguir certinho, mesmo assim não dormia, gente. Era Mas quanto assim, mais eu fazia sistemático, assim, parece que certinho. mais eles sentem essa tensão da mãe, né? Que quer que durma, Eu né? não dormia. Daí eu falei, então tá, então vai. Também não dormia. Gente, às Não vezes eu vejo adiantou. aquelas mães da panela de pressão, do não sei o quê, como é que é que eles fazem a dancinha? A dancinha, né? Eu tenho 8, né? A dancinha pra dormir no colo. Também não criança. conheço. Já tem bola de Não pilates, conhecem? um monte de coisa. Pra ninar a criança, vocês não conhecem? Tem o número 8 que você fica ninando a criança assim, ó. Tem pra frente, pra trás. Pular na bola. A gente ficar fazendo exercício de panturrilha, assim, sobe e desce. Eu fiz todas. Todas. Não, Nada. nada. Você estudava, né, Márcia? Eu estudava, Você estudava. sobre sono. É. Fazia cursos sobre sono. Ai, essa tudo. Márcia. Não, nada. Hoje ele dorme, mas eu tenho 10 também, né? 10 anos. Ai, Já tá aí bom, também. né? Já pode dormir. Já pode dormir. É. Daqui a pouco a adolescente não acorda mais. Você fica lá chacoalhando. Ô, Márcia, e os recém-nascidos, quase todos, eles ficam com aquela brotoejinhas, né? De calor, geralmente. Não tem como prevenir isso. É mito ou é verdade? Como prevenir tem, né? Mas às vezes, mesmo prevenindo, pode aparecer. Tá? Então não é porque apareceu que a culpa é da mãe porque não preveniu, né? Mas tem como prevenir. Então. Diminuindo roupinha? Diminuindo roupa, né? Quando tá calor. Mesmo quando tá frio, a gente pode ter brutoeja no frio, milhara no frio, né? Então, às vezes, a mãe que encapota demais. Ou no calor, usa roupa de algodão, mas a criança transpira muito. Então, por exemplo, tem criança que transpira demais. E mesmo a mãe deixando peladinha da Silva, a criança continua transpirando muito. E a criança, ela tem uma imaturidade ali da pele, né? A pele ainda não está completamente desenvolvida. Então, a glândula de suor, ela não consegue eliminar completamente aquele suor. Aquilo fica acumulado ali e dá uma inflamada na região. Então, tem casos e casos. Tem crianças que têm uma tendência a fazer mais brotoejas, mesmo que a mãe cuide. E tem crianças que não, que só faz brotoeja se ficar bem descuidado mesmo. Então, é muito individual essa questão, mas tem como prevenir, né? É só você reduzir o calor de todas as formas. Deixar no ar-condicionado, no fresquinho, dar banho de água para dar uma refrescada, etc. Sem maisena. Sem maisena. Não pode pôr uma colherinha de maisena Sem na água. maisena, Tá. sem maisena. A Ouviram. maisena, porque assim, a maisena, ela vai Fechar os porinhos. ressecar a pele de uma forma geral, né? Então, e às vezes você pode até ter uma criança com tendência atópica, você está colocando maisena, você está piorando a pele dela, a barreira cutânea dela com a maisena e não necessariamente você está melhorando aquele suor. Né? Então, eu não vejo sentido na maisena. Sim. A camomila, o banho com chá de camomila, eu vejo sentido, porque a camomila é anti-inflamatória. Então, colocar a criança na banheira com uma imersão de chá de camomila geladinho, esborrifar essas coisas, eu vejo sentido. Pela ação anti-inflamatória da camomila. Mas a maisena, sinceramente, eu não consigo ver Quem será, sentido. né, que- Porque para mim vira uma gosma, vira uma nhonha aquilo ali. Depois a criança transpira e vira uma papa. Eu não consigo Não ver gosta. sentido, não gosto. E já vi muita candidíase secundária depois de usar a maisena em dobrinha e tal. Aham. E pode ser usado, tô falando tudo no Lá vai. afirmativo, sabonetes e perfumes, desde que seja para uso pediátrico. Te peguei. Me pegou, porque assim, na verdade, o que é pode, né? Legalmente falando, pode, né? Por quê? Porque a Anvisa liberou. Então, do ponto de vista legal, pode. E aí, quem sou eu para falar que não pode, né? Do ponto de vista de saúde, a recomendação é não usar,
Por quê? Porque independente se é um perfume infantil ou não infantil, vai causar uma sensibilização ali. E a criança, ela tem a pele mais sensível, a pele mais fina, ela tem um risco maior de sensibilizar. E quando a gente fala alergia, gente, não necessariamente a criança vai ter alergia ali no momento que ela está usando aquele produto. A alergia é como se fosse um copo. E a gente vai enchendo esse copo com o passar da vida. Então, se você ficar colocando perfume ali naquela criança, que é o período que ela mais está sensível, que a pele dela é mais frágil nesse sentido, você está enchendo muito aquele copo. Então, você está aumentando muito o risco dela de ter uma alergia depois. Então, eu, sinceramente, também não vejo sentido em usar perfume, mesmo que seja perfume de bebê, porque perfume de bebê também é alergênico. Então... Mas sabe o que eu tô pensando? Naquilo que falam dos primeiros 1000 dias, que tudo que a gente faz ali com o bebê nessa fase é muito mais intenso e pode ativar ou desativar genes que ele levará para a vida toda. Eu nunca tinha pensado nisso no ponto de vista dermatológico, né? Que o excesso do que você usa ali pode ir desencadeando uma alergia mais para frente, né? Que talvez ele não teria. E assim, essa questão da aromaterapia, gente, eu acho que... Eu adoro o cheiro, eu acho muito legal a gente explorar os sentidos. Eu amo isso, mas está se perdendo, assim, a pessoa está perdendo a noção da aromaterapia, sabe? Eu, por exemplo, vou extrapolar um pouquinho. Você vai comprar uma roupa de bebê, a sacola, mas assim, a sacola é um cheiro que para mim eu fico com dor de cabeça. É muito forte aquele perfume de bebê que eles colocam na sacola. Então, assim, o pessoal tá exagerando, gente. Aquilo lá, pra mim, não é cheiro de bebê. Aquilo lá é um perfume que ainda me dá dor de cabeça. Eu sou muito sensível, né? Mas, assim, isso é um caso particular meu. Então, eu não quero que meu filho se acostume com esse cheiro. Então, eu não sei. Isso é uma opinião minha, mas isso é muito cultural, né? Então, essa é uma opinião minha. Então, eu acho que a gente tem que separar o que é pode, né? Então, pode do ponto de vista legal, poder pode, né? Do ponto de vista de saúde e do ponto de vista cultural, né? Então, isso é uma escolha da família. Eu posso aproveitar e perguntar? É que alguns pacientes falam assim, e se não passar o perfume direto no nenê? Passar na roupa. Mesmo assim, né? Pode ter... aquela pergunta, né? Passar na roupa é menos pior, né? Porque não entra em contato direto. Mas aí, quando a criança transpira, molha a roupa, entra em contato do mesmo jeito, né? Menos, mas entra, né? A gente também tem a questão inalatória, né? Que a criança fica inalando aqueles cheiros, partículas ali. Eu acho bom senso também. Não precisa ser Caxias, né, gente? Quer usar um perfuminho de vez em quando? Vai numa festinha. É bom senso, gente. Usa, mas todo dia usa perfume na criança. Perfume, né? Tem coisa, cheirinho mais gostoso que o cheirinho do nenê. Chega lá, eu falo assim pra mãe, ai, que cheiroso. Ela fala, nossa, nem tomou banho hoje ainda. Eu falo, nem precisa, né? Cheiro de azedo, né? Deu uma vontadinha. Ele teve refluxo, tive que trocar a roupa e tá cheiroso, né? Mas, né, assim, eu sei que tem gente que gosta de passar perfume todos os dias. E aí... Menos, né? É o que eu falo do lacinho na cabeça também. Não precisa nunca usar, vai tirar uma foto, vai dar uma voltinha. Bebê menininha que não tem cabelinho, às vezes não consegue pôr lacinho, né? A mãe quer tanto. Mas só... né? Tá o dia inteiro com aquela faixinha. Mas é aquela faixinha de meia. Não aperta. Fica marquinha mesmo assim, né? Mas assim, uma coisa que é importante falar é que se for usar perfume, tem que ser um perfume específico e próprio para a idade daquela criança. Tá? Então, isso é importante. Por quê? Porque a Anvisa só libera perfume para recém-nascido, perfume para 2 meses, se tiver estudo naquela faixa etária. Então, você só pode colocar, liberado a partir de 0 meses, se você fez estudo para 0 meses. Você só pode colocar se você fizer estudo. Então, nesse sentido, é melhor você usar um perfume que seja para essa faixa etária. E não um perfume infantil que não diga ali que idade que é. Tá? Porque, assim, o podcast hoje é recém-nascido. Então, nós estamos falando de recém-nascido. Então, entre um perfume infantil e um perfume de recém-nascido, use o perfume de recém-nascido, com certeza, tá? Lá na meia, no pé, né? Lá no fio, lá no botão da roupa, tá? Mas, assim, se você for usar, se você optar por usar, que seja um produto de recém-nascido.
tá? Então, só isso para ficar bem esclarecido, mas não recomendo. E a troca de fralda, né? Porque às vezes é orientado, não precisa trocar a fralda à noite do bebê, desde que você passe uma boa camada de pomada. E aí, o que vocês acham? Mito ou verdade? Depende. Eu acho que depende. Gostou, né? Eu, por exemplo, a minha maternidade, eu sempre ia avaliando como ficava o bumbum dos meus filhos. Começou a ficar vermelho. Às vezes a gente, principalmente recém-nascido, a gente entra naquele círculo vicioso, né? O bebê mama, faz cocô. Aí você vai trocar, daí você comprime a barriga, daí ele regurgita, daí ele acorda, daí ele quer mamar de novo, daí você coloca no peito de novo, daí ele mamou demais, daí ele começa com soluço, daí vira um ciclo sem fim. Daí, às vezes, uma mamada que era pra durar 15 minutos, você fica 2 horas ali até você conseguir voltar o bebê pro berço. Então, o que eu antes eu fazia com meus filhos? Acordava, já trocava a fralda, colocava pra mamar, fez que os olhos não veem, o coração não sente, fazia aquele cocôzinho, ia pro berço e trocava na próxima. Entendi. Começou a ficar vermelho, começou a assar, aí a gente tinha que trocar depois de cada mamada. Mas acho que isso varia da pele, o que você nos diz? Tem que trocar? Fiz errado? Ai, gente, ô fase, né? Ô fase. Então, assim, tem o mundo ideal e o mundo real, né? Não tô aqui para jogar pedra em ninguém. Você acha que eu já não vi meu filho fazendo um cocôzinho ali no meio da noite? Fingi que não vi, né? Só para não acordar. É que, gente, lá em casa, sério, eu sofri muito com o sono. Então, e eles nunca tiveram essa dura, assim, quando pequenininho, né? Então, teve lá um outro dia que eu deixei o cocôzinho ali, um tempinho ali para dormir mais um pouco. Mas, nossa, uma dermato falando isso, gente, a vida é real, a vida é real. É claro que o ideal não é fazer isso. O ideal é, fez cocô, vai limpar. E tem que lavar, Márcia? Tá, então assim, o ideal é limpar, quando é só xixi, pode limpar só com água. Quando é cocô, limpar com água e sabão, desde que seja um sabão específico, neutro, sem perfume, com pH adequado, blá, blá, blá e tudo mais. Não precisa de água corrente. O ideal não necessariamente, seria... mas não necessariamente. Tá tudo bem não ser. Só que, qual que é o problema do recém-nascido? Quantos cocôs por dia eles fazem? Em casa, Um uns a 20. cada mamada. De madrugada são todos patos. E aí, se a gente usar sabonete numa pele de recém-nascido 20 vezes por dia, o que você está fazendo com essa pele? Você está acabando com a barreira de proteção dessa pele. Então, o ideal é a gente usar sabonete numa pele umas 2, 3 vezes por dia no máximo. E o que eu faço as outras vezes que ele fizer cocô? Então, o que eu explico para as mães é assim, como é que a gente se livra dessa, né? Porque é uma fase específica dali dos primeiros meses que a criança faz muito cocô. Então, eu gosto de misturar água com óleo. Eu misturo a água, então algodão mesmo, com água bem umedecido e coloco umas gotinhas de óleo. Qual óleo? Ou óleo vegetal neutro, puro, ou vaselina líquida mesmo. E aí umas gotinhas só de óleo para você limpar. A hora que você mistura isso, vira uma solução, né? Água, óleo, isso facilita muito na hora de você limpar. E aí o cocô escorrega, tudo limpa muito mais fácil. A gente sempre orienta, né? Limpa muito mais fácil. E aí você não isso. agride a barreira da pele da criança, sabe? Então, eu falo isso. Você limpa com sabão, quando o negócio for... Tem uns cocô que vai até as costas, né? Às vezes chega até o pescoço. Aí esse é melhor você pôr no chuveiro, né, amiga? Agora eu vou contar o que eu fiz com a minha filha. Ainda mais porque é menina, o risco de infecção urinária é maior. 20 cocôs por dia, 20 lavagens por dia. Daí eu usava o sabonete com água corrente. Pensava, como é água corrente, não tem problema o sabonete, né? Formou umas feridas, assim, nas pernoquinhas. Foto pro pediatra, tudo. Daí teve que passar hidratante. E aí eu falei, gente, será que é o excesso de lavagem? Lógico, né? Aí comecei a lavar. Eu não consigo não lavar um cocô. Não consigo. Até hoje, que ela tem 2 anos. Aí eu comecei a lavar só com água corrente, sem sabonete.
Aí deu certo. E foi diminuindo o número, né? Talvez diminuir, assim, tem que ver qual tipo de sabonete que tá usando, né? Então, para esses casos, o ideal seria um Sindet sem perfume, né? Não, sempre foi, porque eu não gosto de perfume forte, mas tem que ver a mesmo questão assim, do pH e tudo mais, né? Esses da moda. O tipo de sabonete é bem importante. Pena que eu não posso falar, né? Não, você pode, amiga. Você pode Mas você não falar. pode responder se estava certo ou não. Certo, tem várias marcas boas. Então, assim, o tipo de sabonete... E, realmente, a questão da menina, se você até conversar com os ginecologistas, eles vão falar que todas as vezes que fizer cocô, tem que lavar com água, sabão e água corrente, né? Então, a ginecologia também orienta isso. Mas nós estamos falando aqui de uma situação bem específica aqui. Primeiros meses de um recém-nascido, gente. Então não assim, dá, né? É muito difícil, sabe? Nesse caso, eu acho melhor limitar o sabonete. Ou você põe só uma gotinha, ou você dilui esse sabonete. Então, você pode diluir esse sabonete uma vez por dia, você dilui um pouquinho, e aí você usa só um pouquinho. Ou você lava só 2, 3 vezes com o sabonete, o resto sem sabonete, ou usa a técnica ali da água e óleo. Então, dependendo de como é que for o estrago, você vai variando as técnicas. Daí depois eu passava o olhinho, sempre. Mas enfim, né? Foi um excesso. Geralmente mãe erra por excesso, né? Geralmente. Só lembrando uma coisinha, né, que a gente conversou, da troca de fralda, tem uma situação que é bem difícil também, que é bebê que tem muito refluxo, né? Então, às vezes, a gente acaba usando a estratégia de trocar antes da mamada, porque bebês que têm refluxos importantes, às vezes, se você vai trocar, volta bastante. Então, você até ir passando essa fase de amadurecimento. Daí eu sempre vou acompanhando também, né? Se não tá tendo assadura, irritação na pele. Se a gente vê que começa a aparecer, daí, opa, vamos mudar a forma de conduzir, né? Mas é bem difícil, né? No Nossa, dia a dia. é verdade. Você tem que lidar com refluxo. A criança fez cocô, mas tem refluxo. Se deitar, vai piorar o refluxo. É muito complexo. É difícil. Não sai do peito, que daí Você é não tudo sabe peito que ele via. Você não sabe o que você trata, né? Qual santo você descobre. Né? Difícil. Eu sou eu sou tranquila, assim, também com a troca à noite. De dia eu não uso pomada, só olhinho de girassol. À noite eu passava uma pomadinha que não tivesse óxido de zinco, mais neutra um pouquinho, na minha concepção, mas uma camada grossinha e largo lá a noite inteira. Aí às vezes eu escutava o cocôzinho, se não acordava, deixa lá. Aí, se acordar para mamar, eu daí cocô a minha lavagem normal, né? Mas xixi, mamava, aí é só xixi. Esperava mamar, não fez cocô, colocava dormindo, trocava só a fralda, sem nem limpar. Eu também. E às vezes nem trocava, se não era muito, porque o importante era dormir. Mas aí Não, gente, Mas eu limpar confesso xixi que eu à noite escutava o não dá. cocô, já me atrapalhava o sono. Eu falava, ai, tá com cocô. Mas aí se dormia de novo, deixava lá. Tá com aquele pezinho É, aquele pezinho, coitado, não, pra a deixar gente dormir de fala cocô. isso, gente, porque assim, eu recebo mãe que pergunta, eu preciso trocar a fralda, eu preciso acordar meu bebê para trocar a fralda a cada 3 horas, né? É importante a gente falar isso aqui. Não, gente, pelo amor de Deus. Principalmente se é só xixi, né? Só xixi, Não, você e deixa aí, lá, não, né? E ainda mais limpar o xixi, imagina. À noite, né? Mexe o menos possível, Não, né? No deixa escuro. lá. É. E se for trocar, não precisa limpar, não. O xixi, não precisa limpar xixi, não. Só. E o umbigo é um super preocupação de todo mundo. Medo de limpeza, não sabe se é com água e sabão, se é com álcool, né? Medo de manipular. Eu já recebi lá no consultório que eu peguei o bebê e senti cheiro estranho. Eu acho que eu até falei com você, Nath, acho que era um pacientinho que ia em você. Eu acho que eu sei. Você quem é. lembra? Acho que eu sei. Que Eu peguei e internou falei, por um palite. daí eu falei, gente, mas que cheiro. Era medo de mexer. E lá no consultório eu lavei, limpei com cotonete, não adiantou. Aí Internamos com um falite. 7 dias de antibiótico. E aí, como que tem que ser essa limpeza? Pode usar o álcool 70, não pode, né? Vamos falar um pouquinho. Vocês Pode três. falar? Assim, Então a higiene recomendada é água e sabão, né? Principalmente se for um bebê que nasceu em um ambiente em que foi feito o clampeamento de forma adequada, né? Com material estéril e tudo.
Então, água e sabão todos os dias, dobrar a fraldinha para não ficar pegando, raspando, abafando ali, né? De modo geral isso. Limpando o banho, e o mais importante é manter seco, né? Ver que a bactéria, o micro-organismo, ele gosta de um ambiente ali que tá umedecido, né? Então, higienizou e secou. Aí o álcool, eu geralmente individualizo se tem alguma situação especial ali que indique a necessidade de usar algum outro produto, né? Mas de modo geral, né? Os bebês que a gente acompanha, que nasceu no hospital, no local limpo. Por que o álcool não é a primeira opção? O álcool, ele agride a pele ao redor também, agredir, né? E eles falam que o álcool, ele acaba deixando um pouco mais úmido, porque daí o álcool tem uma mistura com a água, porque dá uma evapora o álcool, fica mais sequinho, e fica ali, né? Mas atualmente, que a gente está vendo que as tendências, os estudos estão mostrando, é a gente usar o álcool em situações específicas. Então, por exemplo, o corte do cordão não foi adequado. Aqueles bebês que nascem em casa, né? Que não foi estéreo, que não foi estéreo. Ou você tá vendo que é um bebê que tá com aquele umbiguinho que tá começando a ficar vermelho, tá começando a ficar mais fétido, daí a gente entra com álcool. Mas o álcool, ele pode retardar a queda do coto. Então, em geral, é água e sabão, e a gente tem agonia, né? O umbigo não dói. A gente fala isso pros pais, rela no teu umbigo, não dói. O álcool não arde. O álcool, a pele ao redor, às vezes, ela vai ficando machucada, arder, né? Então, às vezes, você passa o álcool ali, se a pele tá mais escoriada, mais esfoladinha, pode arder. Mas o umbigo, ele não dói, não é pra doer. Então, a gente não precisa ter aflição, não precisa ter medo de limpar. Então, às vezes, a gente vê que os pais... A gente fala assim, você tem que fazer o 360, você tem que pegar o cotonete e ir até naquela geleinha de baixo. Às vezes, em cima seca, mas você dá uma viradinha no umbigo, tá cheio de secreção ali. Medo, então, né? Tem que ser o 360 eu acho mesmo. tão gostoso limpar fazer Você dá uma cutucada. Eu sempre falo assim, fazer puxa aquele uma excesso de pele limpa ali, porque é ali que junta, né? Sujeira, E é ali que é o risco de infecção. Não tem perigo mexer no umbigo do Não bebê, tem perigo né? mexer. Não, O perigo não é não dói. mexer. O perigo é você deixar aquele umbigo ali com medo de mexer, vai juntando secreção, vem bactéria e faz infecção de umbigo. O umbigo não dói. Ele é uma gelatina que tem 3 vasos. Então não tem inervação, não tem nada. A pele ao redor é sensibilidade igual a nossa. Né? E já tem na literatura explicando também, né? Acho que a Márcia vem para complementar, né? Então, a higiene excessiva de álcool ou clorexidina, né, vai modificando o microbioma saudável da pele também. Então, não, assim, se não é indicado, não há a necessidade de utilizar, seria água e sabão. Mais uma arte que eu fiz com a minha filha. Porque terceiro filho a gente não fica perguntando pro médico, a gente faz o que a gente quer, né? E a gente não se atualiza. Não, imagina, eu gostei de fazer assim. Deu certo com os outros Deu dois. certo com os outros, Tá viva. Mas uma dica, porque assim, ó, eu gosto de fazer o cotonete. Também não tenho problema. Não, delícia. Faço bem. Mas eu sei que algumas mães têm medo, porque às vezes aquela secreção seca e aí tem medo de machucar. Porque daí a hora que você arranca uma coisa que tá seca, às vezes, né, levanta a pele e machuca um pouquinho. Então, uma dica é... A primeira passada de cotonete, você umedece o cotonete na água morna, deixa umedecido ali, né? Dá o banho no bebê, deixa aquilo ali molinho. Aí depois que deu o banho no bebê, aquilo ali tá molinho, aí você vai limpar. Não vai limpar aquele umbigo com aquela crosta seca. A crosta tem que estar úmida. Então, aí você consegue limpar sem machucar essa pele. E aí, depois, você vai secar bem sequinho. Então, é uma dica, assim, porque às vezes a pessoa vai vir com o cotonete seco na pele seca e não consegue tirar, né? Caiu, ainda precisa ir fazendo higienização, mesmo depois que caiu. Principalmente se ainda tiver ali um pouquinho da geleinha, né? Que eu falo pra eles entenderem, assim, né? Então, e às vezes fica aquela babinha de sangue quando cai, né? Isso é normal. Porque são vasos, né, o cordão. Pode sangrar um pouquinho, né? E daí, então, ela tem que manter a higiene até secar e cicatrizar totalmente, né? E daí ficar o umbigo da forma como a gente conhece mesmo. Entendi. E é normal o bebê recém-nascido trocar a pele, que fala. Descascar inteiro e não precisa usar nada. Igual cobra. Igual cobra. A Olivia, que passou de 40 semanas, nossa, descascou muito. O bebê de termo é o que mais descama, né? Imediatamente na primeira semana. Assim. Já tudo saindo, toda a pelezinha dela. O que acontece ali? O vernix, que é a gosminha, né, que reveste ali o bebezinho, ela
conforme a criança vai ficando mais tempo na barriga, ele vai diminuindo, né? Então, há quanto tempo ficou a sua? 40 semanas e meia. 40 semanas, né? Então, provavelmente o vernix já estava mais fininho, ela ficou mais tempo ali. E o vernix serve para quê? Para proteger aquela pele da criança, do bebezinho, e ajudar nessa transição ali do ambiente do útero úmido para o ambiente novo, que vai ser o ar seco. Para esse aqui que tá, né, uma pra beleza. Esse aqui que tá uma beleza, né? Seco até demais. Então, e aí, né, depois do primeiro banho a gente tirou aquele vernix e tudo mais. Então, o que vai acontecer com aquela pele? Saiu a proteção, a pele vai ressecar, então vai ter uma perda de água naquela pele ali, ela vai ressecar e vai começar a descamar, né? Então, toda a pele vai ter seu processo normal de renovação, mas especificamente nos primeiros dias eu tenho um ressecamento ali por conta dessa transição, sabe? Do meio líquido do útero para o meio aéreo. Não precisa passar hidratante, nada, né? Pode passar se quiser, não precisa, mas dependendo da situação que tá, porque assim... É fisiológico, mas a gente sabe, existem até alguns estudos hoje que mostram isso, que algumas crianças têm essa descamação muito intensa, muito. E aí a gente até tenta associar esse nível de descamação com alguma coisa, mas a gente não chegou a muita conclusão ainda. Mas dependendo da extensão dessa descamação, você pode usar, tá? Até para aliviar um pouco ali e manter essa pele mais íntegra. Tá? Mas o hidratante ele entra aí mais para melhorar aquele aspecto da pele, mas não vai evitar a descamação. Não vai evitar. Isso. Vai descamar, mas só melhora aquela textura ali. Né? Mas a pele sensível, né? A pele vai renovar de qualquer forma. Então, assim, não é obrigatório você entrar com nada, mas só tem que avaliar porque alguns bebês... são raros os casos, tá? Mas alguns bebês com uma descamação muito importante, e aí isso o pediatra vai ver, tá, gente? A gente pode desconfiar de alguma outra coisa ali, mas na maior parte dos casos, que é a descamação fisiológica, a gente não precisa fazer nada. Essa descamação ela vai acontecer por um processo natural, tá? Não é que tá trocando a pele. Aconteceu esse ressecamento e aí essa pele vai soltar e depois vai ficar tudo normal. É só uma transição. Tá? Entendi. E o sol? O sol o bebê pode tomar? Ele ajuda no tratamento da icterícia ou isso é mito? É algo antigo? O sol na icterícia é mito, né? Os estudos mostram que pra gente diminuir meio ponto da icterícia, a gente precisaria deixar o bebê pelo menos meia hora, 40 minutos no sol do meio-dia. Então, você melhora o amarelo, mas você tosta o bebê, né? Então, pra icterícia, a recomendação de banho de sol não tem eficácia nenhuma. O banho de sol tem, né, a Sociedade Brasileira de Pediatria, a Sociedade Brasileira de Dermatologia. Em geral, eles falam que não é para expor o bebê ao sol, principalmente porque a pele do bebê é muito fina, não usa protetor solar. Mas, assim, banho de sol ali antes das 10 da manhã, depois das 3, 4 horas da tarde, 10, 15 minutinhos. Acho que sol, assim, ajuda no ciclo circadiano que a gente já conversou, questão da flora da pele. Eu não sei vocês, mas... Fica uma semana chovendo em Londrina, sem sol, não dá né, um negócio ruim? Acho que o sol faz bem também, assim, nesse... Eu acho que até um momento, assim, contato com a natureza, sai um pouquinho de casa, o evento da mãe do recém-nascido é descendo, às vezes, no prédio, dar uma volta no quarteirão. E precisa, né? Graças a Mas Deus, em termos... vocês estão falando isso. Eu tava com medo da resposta delas. Gente, não, nada disso aqui tá combinado. Não, aí a gente fica assim, aflita, porque eu também sou dessas. Eu falei, gente, sol a gente precisa, sol é vida, pode tomar um solzinho. Né? Então, assim, não é que tá proibido tomar sol. A gente pode tomar um solzinho, não tem problema, né? Não. Só que tem que entender que ele não é tratamento de icterícia. Ele não é tratamento de icterícia. E nem para ajudar a sair o amarelo, mesmo depois de tratado. Não faz diferença nenhuma. E até falam do sol, a questão da vitamina D, né? Então, que nosso bebê não toma sol, a gente, independente do bebê tomar o sol ou não, todo recém-nascido vai estar tomando vitamina D. Então, não precisa se preocupar com o sol, questão da vitamina D, e não é tratamento para icterícia. Agora, o sol é bom para todas as outras coisas. Eu gosto de explicar sobre a icterícia, que é assim, o que faz, a icterícia tá ali na pele, mas na verdade ela é uma substância que tá circulando ali no sangue, né? A pele
ele é um reflexo do aumento da bilirrubina. O bebezinho ele não consegue degradar. Para degradar, a luz do espectro azul ajuda na quebra dessas moléculas e eliminação mais fácil. Quando a gente faz o tratamento no hospital, eu sempre falo para os pais, vai ficar aqui 12, 24 horas no banho de luz totalmente exposto para tratar. Não dá pra gente achar que 15 minutinhos na luz do sol, que você tem outras radiações que não é só do espectro azul, vai resolver o problema, né? Então, na verdade, no intuito icterícia, ele não é mito. Não é. É mito. E é verdade que quando a mãe e o bebê têm tipos sanguíneos diferentes, a chance de icterícia é maior no bebê? Depende do tipo sanguíneo. Então, a gente tem dois tipos de incompatibilidade. O por positivo e negativo, né? E o por letrinhas. O das letrinhas não quer dizer que só a mãe ser, por exemplo, A e o bebê ser B vai ter incompatibilidade. Tem que ser específico. A mãe sendo O e o bebê sendo A ou B, aumenta a chance de incompatibilidade. Então, não é qualquer letrinha diferente que predispõe a... E não é porque às vezes a mãe é O, às vezes o bebê é A e não tem incompatibilidade, não passou anticorpo. A icterícia que o bebê vai fazer é uma icterícia fisiológica igual qualquer outro bebê. Né? Então, a incompatibilidade não é porque a mãe é O, o bebê é A, com certeza vai ter incompatibilidade sanguínea. Mas quando a mãe é O, o bebê é A ou B, aumenta a chance de ficar mais amarelo. Isso porque aumenta a quebra da hemácia. Então, produz mais bilirrubina ali no sangue. Então, a chance do bebê ficar amarelinho é maior. Né? E é verdade que só tem perigo quando o amarelinho chega na perninha? Ou não? É porque, assim, a icterícia, ela se apresenta na pele de forma crânio-caudal. Né? Então, a gente vê primeiro a cabeça, fica amarelinha. Depois o tronco, ali a região do umbigo. E depois as pernas. Quanto maior o valor da bilirrubina, mais a gente vê visualmente que está descendo. Então, se já está no joelho, por exemplo, é porque o nível da bilirrubina já está maior, né? Que são as que a gente usa o termo, né, zonas de Kramer. Então, a gente vai avaliando dessa forma. Eu vou pôr lenha na fogueira. Vai. Porque assim, é mais fácil da gente ver, né, a icterícia em fototipos mais claros, né? Então, né, pessoas de pele mais claras, pessoas descendentes orientais, né? Ou pessoas de pele morena ou negra, é bem mais difícil. E eu peguei esse ano um caso de, né, um descendente oriental que fez uma icterícia grave. Não lembro se era paciente de vocês agora, não vou me lembrar. Mas porque não conseguiram visualizar, assim, no dia a dia que estava ictérico. Então, como é que faz, assim, uma dica para as mães de bebês mais morenos? Ou o que faz? Os bebês que geralmente a gente recebe, que faz o acompanhamento com a gente fica os primeiros 10, 15 dias de vida no pé da família ali todos os dias. Então tem hoje em dia, ou a gente consegue dosar a bilirrubina pelo sangue, ou tem um aparelhinho que chama Bilicheck, que é você faz um cliquezinho na testa, um cliquezinho aqui no externo, e ele dá mais ou menos o valor da icterícia pra gente, uma forma indolor, rápida, e a gente tem disponível em alguns hospitais. Então assim, o bebê teve alta, a icterícia, o pico dela, o fisiológico, essa icterícia que não é doença, vai ser ali em torno do 3º ou 5º dia de vida. O bebê geralmente já está em casa, né? Então a gente fica assim, com a gente volta no consultório no 5º dia de vida toda vez. Então a gente vocês têm, com certeza não é paciente de vocês, né? A gente vocês fica a gente faz mandarem então, foto pra gente todos os dias. Vocês têm esse cuidado maior. Nos primeiros 10 dias, principalmente. Que o importante é o retorno precoce no consultório para reavaliar. Eu acho muito difícil deixar a responsabilidade para a mãe, que não tem prática com isso, ver. Às vezes até a gente que vê todo dia fica na dúvida, será que tá muito amarelo, pouco amarelo, né? Às vezes acaba fazendo o teste da bilirrubina transcutânea mais vezes, então acho que é mais uma questão de acompanhar de perto com o pediatra nessa fase de maior risco de aumento, que é nos primeiros 7 dias de vida. Aí quando começa a cair, você já fica mais tranquila, tá em queda, agora a tendência é ir normalizando naturalmente, né? E Mas eu acho que é o acompanhamento de perto, assim. De perto com o pediatra, né? Uma coisa que confunde muito é que os bebês, eles nascem com uma hemoglobina maior do que a nossa, a maioria das vezes. Então, eles nascem muito vermelhos. Você vê que às vezes o bebê chora, parece que ele vai explodir, ele fica laranjado. Daí a mãe assusta, meu Deus, tá muito amarelo. Daí ele para de chorar, ele clareia. Então, isso confunde bastante, até a gente também. Às vezes, você vai avaliar o bebê tá mais agitado, tá mais choroso.
fica mais vermelho e confunde com esse vermelho, amarelo, o que é icterícia, o que é excesso de hemoglobina ali, mas a gente precisa desse acompanhamento bem de perto mesmo, esses primeiros dias. Acho que não dá pra ir embora do hospital e ninguém mais vai ver, entendeu? Só ver depois de uma semana, né? Eu acho que é perigoso isso. E principalmente se é paciente de risco. Muito legal. E vamos falar um pouquinho agora, pra gente fechar aqui os mitos e verdades, sobre os desconfortos. Cólica, refluxo, chegamos aí. O que vocês falam sobre a alimentação da mãe? Tem influência na cólica do bebê? Controverso também. Tem vários estudos, né, com várias vertentes. Então, o que eu oriento? Assim, não tem nada que comprovadamente, comer feijão vai dar cólica no bebê. Isso não existe uma regra, né? Eu falo que a gente tem que conhecer o binômio mãe-bebê. Cada um funciona de um jeito. Então, uma dica que eu dou é, faça um diário, escreve mesmo o que comeu no dia e como o bebê ficou em questão de sintomas. Quais sintomas teve. E daí a gente tenta observar um padrão. Então, viu assim, que nos dias que comeu feijão, por exemplo, né? O bebê teve sintomas de cólica, de desconforto abdominal. Ficou pior, né? Então a gente experimenta deixar sem. Daí reintroduziu o feijão na dieta, voltou, opa, então o feijão tá causando, né? Tem os alimentos mais comuns, que a gente acaba utilizando eles de regra, mas eu acho que o mais importante é você tentar identificar você e o seu bebê, né? O que tem relação. Porque senão a gente começa a fazer dietas muito restritivas, eu acho que enlouquece a mãe, né? A amamentação já demanda uma alimentação diferenciada, uma hidratação diferenciada, você começa a restringir muitos alimentos sem ter certeza de que aquela restrição vai resolver. Não, e eu falo para as mães, se você viu alguma relação, você testa, mas normalmente você vai ver que não teve relação nenhuma e volta a comer, porque daqui a pouco ela não tá comendo mais nada, né? Porque tudo vai tendo alguma associação com A única restrição que a gente tem, que é comprovado cientificamente, é quando o bebê tem alergia à proteína do leite de vaca e a mãe consome leite derivados. Sim. Se o bebê é alérgico, aí altera, dá mais cólica, dá mais dor, pode alterar. Agora, se o bebê não tem alergia, a gente vê muito isso, o bebê nasce, a mãe já para de comer tudo. Né? Fica, tipo, fotossíntese ali, aquele alta demanda da amamentação e não come de nada porque tem medo da cólica no bebê. A gente fala que é mais a medicina baseada em evidências mesmo. Então, você tem que fazer o que a Suzana falou, o diário, ver o dia que o bebê... Nossa, hoje o bebê chorou muito desconforto. O que ela comeu nas últimas 24 horas? Aí você vê tudo que ela comeu nas últimas 24 horas, começa a ver o que tem relação ou não. Fica sem, avalia se melhorou os sintomas. Aí reintroduz e vê se voltou o sintoma, né? E daí a gente vai guiando. E sempre que a gente for pensar em dietas restritivas, eu acho que daí tem que estar em conjunto com um profissional capacitado para avaliar a parte nutricional da mãe. Porque senão ela começa a se restringir demais. De muita coisa. E daí, né, tá comendo o quê? No momento que ela mais precisa se alimentar bem e saudável, né? Então tem que ter cuidado. E manter a sanidade, né? Sem comer é difícil, né? Passando pelo puerpério. Não é? E a fome que dá a amamentar, né? Meu Deus do céu. E o bebê que nasce de mais de 40 semanas tem menos cólica que o bebê que nasce de menos de 40 semanas? A cólica, a gente tem que pensar assim, não quer dizer que nasceu menor 40 semanas vai ter cólica ou nasceu mais 40 semanas não vai ter cólica. Cólica é multifatorial, mas dentre esse multifatorial, a palavra-chave é imaturidade. Então, uma imaturidade do peristaltismo, uma imaturidade do sistema nervoso visceral, uma imaturidade da flora bacteriana intestinal. Então, assim, se o bebê for prematuro, a gente tem que considerar que ele tem mais imaturidade. Então, ele pode ter um pouco mais de cólica. Mas não é relação Uma direta, regra, assim, né? não é regra. E nem meninas ou meninos costumam ter mais cólica, né? Não, Teve é uma bem- pergunta dessa na caixinha de ontem. Se É bem- meninas têm mais cólica e mais refluxo. Não. Nada, nenhuma É tudo relação, né? fisiologia do organismo da criança mesmo, independente do sexo. O refluxo está sempre associado ao APLV? Mito ou verdade? Mito. Total, né? O refluxo, né, que é retornar o leitinho, então, depois que o bebê amamentou, ele pode ser um sintoma do APLV. A gente tem que avaliar todo o contexto, né? Toda a parte clínica ali, não dá pra usar isso como regra. Ou pode ser também só um refluxo fisiológico, ou pode ser uma manifestação de outras alterações anatômicas do trato gastrointestinal. Então, assim, retornar leite após mamada é só um sintoma, né? De várias
doenças que podem estar envolvidas ali, né? O bebê com refluxo não pode dormir de barriga para cima. Mito ou verdade? A questão da posição é... Primeiro assim, a barriga para cima é uma posição que está sendo mais difundida, que é unânime, né? Que é a posição segura, que diminui a morte súbita do lactente. O bebezinho, o que a gente sempre tenta orientar, assim, questão do barriga para cima, e falam bastante da inclinação do berço. Por estudos, a inclinação do berço não muda em absolutamente nada do refluxo, né? Então, o bebê que vai ter a doença do refluxo, o bebê que vai, independente de estar 100% horizontal ou estar um pouco inclinado, vai continuar tendo. Mas, na prática, a gente sente que dá uma melhoradinha, dá um pouquinho mais de conforto pro bebê. Sim. Então, se é aquele bebê que tem muita regurgitação, toda hora tem refluxo, você vê que mama, você deixa ele os 20 minutos, na hora que você deita, ele começa a ficar incomodado. Às vezes, erguer um pouquinho pode dar um pouquinho mais de conforto, mas a orientação é não erguer, né? Mas é teoria versus prática, que a gente sempre fala também, né? E a questão da barriga para cima é... Por que é o mais seguro, né? Acho que antes, na época dos nossos pais, era dormir de lado, a posição mais segura, porque, se o bebê regurgitar, voltar o leite... Na época que eu tive meu primeiro filho, era dormir de lado. Dormir de lado. E agora dormir 13 anos atrás. Foi em 2009 que começou a campanha, né? De dormir de barriga pra cima. Porque fisiologicamente é anatômico essa orientação, né? Então, quando o bebê tá de barriga pra cima, a traqueia tá em cima, o esôfago tá embaixo. O bebê regurgita, volta pro esôfago, não pula pra traqueia, né? Mas isso a gente fala principalmente no sono noturno, né? Durante o dia, que até o osteopata, né? A gente variar um pouquinho as posições também. Pode, né? Desde que o bebê né? não seja prematuro, cardiopata... Colocar ele de ladinho no sono supervisionados faz bem também, faz né? Bem também. Mas eu falo bem de ladinho. A metade meio de ladinho, meio de barriga pra cima, eu acho pior pro refluxo, né? Um pouco mais perigoso. Mas a recomendação é essa. E o inclinado é o que você falou. Eu também imagino a gente com refluxo deitado completamente de barriga para cima reto, não é tão confortável. Mas tem que ser uma inclinação pequena. E com o tempo a gente ir diminuindo essa inclinação, porque aí a gente vê pro desenvolvimento do bebê. Não é muito legal, né? Mas pro refluxo, né? E essa aquela coisa. Às vezes a mãe vai lá e coloca um travesseiro na cabeça do bebê. Daí o bebê fica assim, ó. Pior então tem que ser uma ainda. inclinação do corpo inteiro do bebê. Então você vai colocar uma coisa embaixo do colchão pra manter o bebê inteiro, não só a cabeça do bebê. Exatamente. Porque daí não, é perigoso. É pior ainda, né? E piora o desenvolvimento, porque a gente faz uma cifose na cervical, que é onde a gente quer que depois aconteça uma lordose. Então, entrando um pouquinho, né, nessa área, só depois faz dos 2 uma anos. candidíase no pescoço. Aí, ó, todas as áreas contraindicadas. Só lembrando uma coisa, só no supervisionado, não é o sono assim que eu deixei o bebê no carrinho e fui tomar banho, fui lavar uma louça, fui fazer outra coisa. É o sono que você tá ali junto do com ladinho. o bebê, prestando atenção e se dedicando a estar ali com ele, né? Então, uma coisa pra lembrar também, né? Não é porque tá de dia que é o sono supervisionado, né? Às vezes tem essa confusão. Se não for ficar junto, Se não né? for ficar junto, daí não vai ser as outras posições alternativas que a gente vai utilizar. Né? Até o bebê decidir, porque daí tem uma hora que você não manda mais Não dá pra nada. lutar mais, né? Meninas, quero muito agradecer a presença de vocês. Já. Até fazer Tá tão boa essa conversa, né? Legal. E eu acho que muito esclarecedora. E vamos marcar outro. Vamos fazer mitos e verdades parte 2. É verdade, porque eu tô aqui, ó, já fervendo de Um coisa. monte de coisa, né? E se você ainda não se inscreveu no canal para assistir todos os episódios do podcast Cuidado de Mãe, convido você a se inscrever. Obrigada por assistir a gente, espero que tenham gostado.